Olá, tudo bem? Se tem um gênero que eu leio muito, assim, que é um xodó, que vira e mexe eu estou encaixando entre outros gêneros, e que, assim, é aquele gênero que eu sempre gostei de ler e parece que aquece a minha alma enquanto eu leio, que é fantasias. E, assim, não é fantasias do tipo mundo dos unicórnios, assim. Não que isso seja ruim, mas, assim, eu gosto daquelas fantasias que está no meio da realidade. Tem muita realidade e um pouquinho de fantasia pra dar aquele gostinho no livro. E é esse tipo de coisa que eu gosto. E, assim, tem muitos livros, assim, que eu já li. E eu resolvi fazer uma lista dos 8 livros de fantasia que eu queria indicar pra vocês, porque eu gostei bastante de todos eles. Então, assim, tem muitas fantasias ainda que eu quero ler. Eu posso fazer uma wishlist, um vídeo de, sei lá, 50 livros de fantasias que eu quero ler ainda. Que são esses livrinhos, geralmente, eles parecem muito contos de fada, sabe? Porque eles são únicos, eles são pequenininhos e eles não tem aquela monte de série. E eu gosto muito desse tipo de livro, então aqueles livros realmente que é pra você sentar, entrar naquele mundo, ele te passar uma mensagem e você terminar o livro e guardar no coração. Então eles são livros que realmente passam uma mensagem, que tem personagens cativantes e reais e também tem aqueles elementos fantásticos. Eu vou começar a falar os livros aqui porque eu não consigo mais explicar o que eles são. Então vamos lá. Então o primeiro livro que eu separei aqui é A Menina da Neve, que é um livro de fantasia, que assim, é um livro real com fantasia dentro. E ele foi muito querido enquanto eu lia. Vai contar sobre um casal que eles moram no Alasca, no ano de 1920. Então eles estão lá presos naquele inverno rigoroso. Então eles são um casal que sofreram muito na vida. Então eles já têm bastante tempo que eles estão casados. Então eles vão pro Alasca. E lá eles ficam meio que isolados naquela cidade. Porque não sei se você já assistiu no Discovery, aquele povo que mora no Alasca. Então assim, tem que cortar madeira pra sobreviver no inverno. E cães e esquis e essas coisas assim. Então é muito legal o ambiente que essa história está inserida. Eles têm um sonho de ter uma filha, de ter um filho, e essa mulher, ela vai começar a desejar com todas as forças dela, mais ainda, a ter um filho, e eis que um dia eles fazem um boneco de neve, e no dia seguinte, eles começam a ver coisas estranhas. Parece que tem uma garotinha perdida ali na floresta, como eles vivem isolados de todo o resto, eles começam, o que tá acontecendo? E essa menininha aparece, e ela vai ser, tipo, como uma filha deles, e é muito fofa. Essa história, ela não conta um pequeno período de tempo. Ela vai contar o crescimento e o amadurecimento dessa família. E é muito legal. Eu gostei bastante desse livro. Ele tem essa fantasia, essa delicadeza de inverno. Que, ai, gente, é muito... Ó, se aquele é um livro com vibe de Natal, eu acho que esse livro tem muita vibe de Natal. Então, o próximo livro é um livro que eu li recentemente, que é Memórias de um Amigo Imaginário. Vai contar... Quando eu vi a sinopse desse livro, eu falei, eu preciso ler. Porque eu adoro esses livros que têm uma percepção diferente. E esse livro, ele vai contar sobre um amigo imaginário. Sim, é a versão do amigo imaginário contando do seu humano, né? Que, no caso, é um menino que ele tem um autismo. Ele vai contar como ele é o melhor amigo desse humano e como ele ajuda muito esse humano, mas só que ninguém mais pode ver ele, e ele fica perambulando por esse mundo e faz... Ele é um dos amigos imaginários mais velhos que ele conhece, ele deve ter uns 3 anos, mais ou menos assim. Então, esse menino precisa muito desse amigo imaginário pra viver ali naquele mundo e entender as percepções e as coisas. E esse menino vai entrar em apuros, vai ter uma coisa ali que vai acontecer, e esse amigo imaginário vai ter que salvar esse seu amigo humano. E é muito legal porque esse escritor, ele vem com esse universo de amigos imaginários, onde toda criança inventa um amigo imaginário, e eles estão ali, eles são reais, mas a gente não vê eles, só a criança que inventou. Os amigos imaginários, eles meio que conversam entre si, e é muito legal, é uma história muito tocante, que vai falar sobre realmente a amizade entre esse amigo imaginário, que é imaginário, e esse humano, e como ele vai ajudar esse humano, e essa amizade verdadeira, que apesar de ser sobre um ser fantástico, é muito lindo e muito tocante. Eu gostei muito desse livro, então... indico pra você. Outro livro que eu também já falei aqui, eu acho que já falei 3 vezes dele aqui. Essa é a terceira vez que eu tô falando dele aqui, eu tô meio cansada. Prometo que é a última, tá? É O Chamado do Monstro. E ele vai falar sobre a perda e sobre a nossa capacidade de lidar com a verdade. Foi um livro que me tocou muito. E vai contar sobre um menininho que a mãe dele tá numa doença muito severa. E ele tá ali meio que desesperado, porque ele não quer que a mãe dele morra. Então ele meio que é obrigado a amadurecer um pouco, além do tempo. Ele é meio babaca algumas horas. Acontece que uma determinada noite, uma árvore perto da casa dele lá se transforma num grande monstro que vem lá na casa dele e conta pra ele 3 histórias, e esse monstro fala pra ele que ele vai ter que contar a 4ª história, e essa 4ª história vai ter que ser a verdade. É uma história meio confusa de contar, assim. Tem um filme sobre ela que chama 7 minutos depois da meia-noite, alguma coisa assim, e eu fiquei muito tocada por essa história, principalmente esse final e esse peso desse final, que eu acho que eu não posso falar aqui porque senão vai dar um pouco de spoiler. Então você vai ter que ler pra saber o que é essa mensagem final, que eu precisava muito dela na minha vida, e eu gostei bastante desse livro porque ele me tocou nessa
gosta desse tipo de coisa e eu achei muito, muito sensacional mesmo. O livro número 4 é O Mistério da Estrela, Stardust, escrito pelo Neil Gaiman, e eu gosto muito do Neil Gaiman. E esse livro, assim, assisti o filme, eu lembro que assisti na sessão da tarde, sei lá. E era um dos meus filmes preferidos, porque tinha muita fantasia, muito mundo encantado e tal, e eu adorava muito. Quando eu vi que tinha um livro, eu fiquei desesperada pra ler esse livro. Então vai contar sobre um menino, que ele está lá paquerando uma moça, e daí eles veem uma estrela cadente, e a estrela cadente parece que cai. E daí ele fala assim, então, vou lá buscar aquela estrela cadente pra você, pra ganhar o seu coração, mocinha. Daí ela fala, vai lá então. Daí ele vai lá e busca. E acontece que essa estrela é uma pessoa, é uma mulher, assim. E é um livro que tem muita fantasia. Então, assim, é um lugar, tem tipo uma aldeia que tem muita fantasia. Então tem bruxos, tem fadas, tem coisas misteriosas, não sei o quê. E é muito legal você mergulhar nesse mundo, principalmente nessa menina estrela, que eu achei muito sensacional. O livro é um pouco diferente do filme e eu gostei dos dois igual. Então eu super indico pra vocês. O livro número 5 é um xodó da minha vida, que eu acho que merecia um hype enorme, mas assim, não tem. Porque eu acho que a editora que publicou, não sei nem se existe essa editora ainda. É A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Não sei falar sobre o nome dela, mas é um livro muito, muito especial também. Vai contar sobre umas irmãs que vivem num castelo na Transilvânia, então é meio assim, um pouco meio medieval, mas não tão medieval assim. E essas irmãs, elas estão ali e o pai delas fica doente, a mãe delas já tinha morrido faz tempo e o pai delas vai tentar melhorar e daí elas ficam ali. Essas irmãs, elas são muito unidas e quando dá a lua cheia, elas dão as mãos e aparece um portal pro mundo mágico e elas vão nesse mundo mágico passar a noite lá, né? Vão festar com os seres mágicos da floresta e tal. E é muito legal, parece muito besta, mas é muito legal porque essa escritora, ela consegue misturar a cultura celta com personagens reais que você fica assim, sabe? Tipo, é uma história muito contos de fadas, mas que, tipo assim, você consegue entrar naquele livro e, tipo assim, tudo bem, a menina conversa com o sapo. Isso é tipo, quem nunca conversa com o sapo? Então, assim, aquele livro que eu tenho muita paixão por ele, porque ele é muito fofo, muito delicado, parece realmente um conto de fadas atuais, porque, assim, não é só aquela coisa lúdica, sabe? Assim, uma coisa que eu fico meio irritada com contos de fadas é que é muito lúdico. Eu gosto de quando tem coisas reais ali. Eu gosto, tipo assim, quando tem unicórnios, tem sapos falantes, tem fadas, mas também tem coisas reais e tem lutas que a gente enfrenta na realidade também. Eu acho muito legal e esse é um tipo de livro desse jeito, então é muito legal e eu gosto bastante desse livro. E é claro que eu também não podia falar de Coraline, né, gente? Porque Coraline, assim, é uma fantasia que também, assim, né, gente, faz parte do coração. Então Coraline, tem muita gente que não sabe que tem um livro, porque tem aquele filme, né, que é muito fofo, né? E é a mesma coisa o livro, o livro é tão lindo e maravilhoso quanto o filme. Eu falo desse livro bastante porque é Neil Gaiman e eu gosto bastante do Neil Gaiman. Coraline, se você não sabe, é uma menininha que ela muda pra uma casa com os pais dela. E essa casa é muito velha e tem uma porta. E ela descobre a chave pra essa porta. E de noite, essa porta aqui, de dia ela dá pra uma parede qualquer. De noite ela abre pra um portal, pra um outro mundo. E nesse outro mundo tem uma outra mãe, um outro pai, uma outra casa e uma outra vida. E esse outro pai e essa outra mãe querem que ela fique lá naquele mundo. Só que ela vai ter que costurar botões em seus olhos. Então é aquela coisa bem macabra, mas é muito fofo. Porque essa Coraline, ela tem aquela sede de aventura e aquela coragem que você fica assim, sabe? Lutando junto com o personagem o livro inteiro, porque é aquele personagem que você dá a mão e fala, vamos junto. Você pega um carinho enorme por esse personagem. E eu gostei muito do jeito que o Neil Gaiman escreveu essa história. Então eu super indico ela mais uma vez pra vocês. Então, né. O próximo livro é também da Juliette Marillier, porque ela é maravilhosa, essa escritora. Eu vou falar pra vocês. E é o primeiro livro da série Seven Waters, que eu li só o primeiro, mas é o primeiro que vai contar a história da vida. E esse primeiro livro vai contar a vida da Sorcha, que ela é uma menina, que ela é a 7ª filha de um 7º filho. Não sei se vocês sabem, da cultura celta isso tem um poder quase mágico. Então é como se ela fosse uma filha um pouco mais especial. E ela é uma única menina de todos os irmãos. Ela é a única menina ali. Então o pai dela se casa de novo com uma mulher bem esquisita. E essa mulher esquisita, o que acontece? Transforma os irmãos dela, os 6 irmãos dela, em cisnes. Parece muito besta, né? Mas assim, é muito apavorante quando você lê. Essa menina, ela é encabida terrível tarefa de tentar transformar os irmãos dela de volta. E pra isso, ela vai ter que costurar 6 roupas, como se fosse umas blusas, uns negócios assim, com uma planta que é como se fosse feita de espinhos. Então, assim, é muito dolorido. Então, assim, é um conto de fadas também, mas é um conto de fadas muito, muito real e muito triste. Tanto é que eu não aconselharia para pessoas mais novas lerem, porque ele realmente tem umas coisas bem pesadas ali. Quando eu li, eu fiquei bem assustadinha. Mexeu muito comigo, porque eu não tava esperando aquilo ali. Então, é um conto de fadas real, que, assim, parece bem idiota, né? Tipo, o cara se transforma em cisne. Mas, de novo, a Juliette, ela consegue transformar isso num jeito que você acredita, porque esse livro vai falar muito sobre os celtas e muito sobre essa cultura que foi perdida quando esse livro se passa na Irlanda, assim, tipo, essa menina é da Irlanda, então ele vai falar muito sobre essa cultura que tinha na Irlanda antes de vir o povo cristão com as suas
com as suas crenças, as suas culturas. Então ali tem muitas coisas sobre a floresta. Essa menina é muito ligada com a floresta e com as criaturas da floresta. Você fica o livro inteiro pensando assim, será que ela tá maluca ou será que é de verdade? Mesmo que os irmãos dela tenham se transformado em cisne, você ainda fica um pouco pé lá, um pé cá. E é muito legal, eu gosto muito do jeito que essa escritora escreveu essa história. E é um livro que eu indico muito. O último livro que eu vou indicar pra vocês é A Menina que Conversava com o Verão, que também é um livro assim, gente, que é um xodó na minha vida, que foi escrito pela Sally Nichols, que é uma escritora que eu gosto bastante também, que é o segundo livro dela que eu li. Eu gosto muito da escrita dessa mulher, que vai contar sobre uma garotinha. E essa menina perdeu a mãe dela, então no começo do livro ela já tá sem a mãe, e ela tem uma irmã mais velha, e o pai dela tá tentando lidar com o luto, envia essas irmãs pra casa da avó, e elas ficam ali nesse lugar totalmente novo, sem os pais. E a irmã mais velha dela é um pouco... precisa de um pouco mais de atenção, sabe? Aquele tipo de criança. E ela fica ali meio sozinha, eis que uma bela noite ela encontra o Verão. Ele está sendo derrotado pelo inverno, tá passando nas estações, e é um livro muito que vai falar sobre o ciclo da vida e sobre perdas e coisas assim. Então essa menina, ela vai acompanhar o Verão enquanto tá o inverno. É uma coisa muito fofa, é uma história fantástica e fofa, que tem aquela liçãozinha ali, também mexeu muito comigo, e você vai se pegar ali abraçando aquela criança e falar assim, é minha. Tive um carinho enorme por esse personagem enquanto eu lia, e eu super indico pra vocês também. E é um livro meio desconhecido no mundo e que eu queria que todo mundo soubesse, porque, meu Deus do céu. Então, assim, são livros, assim, que eu gosto muito, sabe? São livros, assim, não dá de enfiar na goela das pessoas. Leia, pelo amor de Deus, esse livro precisa de um hype, porque, por favor. Desculpa se esse vídeo foi grande demais. É só que eu precisava falar. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve ali pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso. Beijão pra você e até o vídeo que vem.